todos. Estamos iniciando aqui mais um Jornadas Digitais com a temática de ESG. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a temática ambiental, sobre iniciativas práticas de sustentabilidade ambiental, como fazer. E para isso a gente tem alguns convidados especiais aqui, trazendo seus cases, mostrando um pouquinho de como eles já deram esses passos para trazer um pouco de inspiração também para todos que estão aqui presentes, poderem se inspirar e levar isso para os seus hospitais, para poder levar também essas práticas adiante, né? Então, para isso, já queria agradecer de antemão o André, o Felipe, o Rogério, que vão apresentar à medida que eles forem trazendo suas apresentações, e queria convidar o André Hoffman, que ele é coordenador de Facilities do Grupo Marista. Ele vai trazer um case de logística reversa de enxovais do Hospital São Marcelino Champagnat. Falei certo, André? Falou certo, bom dia a todos. Obrigado aí, ANAP, pelo convite para nós falarmos sobre esse tema aí que nós sabemos que é muito importante, né, para todo mundo. Eu vou apresentar, deixa eu compartilhar aqui, posso iniciar? Perdão, André, só esqueci de um detalhe antes que você inicie. Para esses eventos da Jornada Digital ESG, é uma jornada de 4 eventos digitais, então já aconteceu um, esse é o segundo, e tem mais 2 eventos no dia 22 e no dia 29 de fevereiro. Então, para conseguir o certificado desses eventos, precisa participar dos 4, tá bom? Só reforçando essa questão do certificado. Pode ir lá, André. Boa apresentação. Ok, apareceu para vocês a apresentação? Pareceu sim. Então, nós vamos falar um pouco sobre ESG, contextualizar um pouco como que nós estamos trabalhando com ESG hoje no Grupo Marista. Falar um pouco sobre a visão do negócio, né? Demonstrar o nosso hospital, um pouco sobre a implementação, né? Como que nós trabalhamos na implementação agora, algo muito recente, né? Que nós estamos trabalhando, e o contexto, falando um pouco sobre as iniciativas e as ações aí no dia a dia. Com relação também, no final, passar um pouco sobre a iniciativa de logística reversa, né? Sobre a reciclagem do enxoval. O Grupo Marista é uma instituição aí com mais de 200 anos, então nós temos várias marcas dentro do grupo, várias frentes de missões, no qual o Hospital Marcelino Champagnat vem fazer parte do grupo. Hoje nós temos 186 leitos, sendo 126 leitos de unidade de internação e 60 leitos de UTIs. Nosso hospital ele é mais cirúrgico, então com uma predominância maior aí com cardiologia, cirurgia geral e ortopedia. Quando a gente vai para o contexto de ESG, ela é uma iniciativa início, como comentei, em start de desdobramento para todas as frentes de missão do Grupo Marista. Então, um dos trabalhos que foram feitos ao longo de 2022 foi definir a estratégia. Então, o que a gente queria com a implantação da ESG dentro da instituição, esse era o ponto. Então, saímos com um plano estratégico, com diretrizes, com a aspiração, que basicamente é a nossa missão, e principalmente com o compromisso de cada frente do ESG aos temas a serem de grande materialidade na nossa instituição, que nós escolhemos como sendo importante. Então, na lógica da aspiração, a gente quer ser um farol de defesa do direito à educação e à saúde de qualidade, assumindo o papel protagonista para influenciar políticas públicas, promovendo e defendendo uma cultura organizacional sustentável. E daí, destacando dentro da parte ambiental que estamos discutindo, nós trouxemos diversos compromissos. Falando um pouco sobre a questão ambiental, né, focando a questão ambiental, que é o nosso fórum agora. Como compromisso, nós definimos prevenção e minimização de impactos negativos, gestão adequada de resíduos, utilização responsável dos recursos naturais, redução da utilização de materiais de uso único
eficiência ambiental em operações e edificações e a transição para fontes de energia sustentáveis. Para 2024 agora, destacando a área de saúde, né, como plano, a gente vai realizar com base na BNT, que saiu em dezembro de 2022, um diagnóstico quanto à maturidade da instituição quanto ao nível de ESG, ou quanto nós atualmente estamos inseridos na questão de ESG. Iniciamos com o diagnóstico e, a partir dele, vamos fazer a análise de materialidade e a influência dos interessados. Aqui um pouco mostrar o relatório, por mais que seja uma iniciativa que nós estamos inseridos nesse momento, nós temos já o relatório de sustentabilidade 2022 do grupo. Vou passar um vídeo rápido aqui só para contextualizar algumas iniciativas. Grupo Marista. Fazemos juntos por um mundo mais humano. Em 2022, seguimos fazendo diferente. Afinal, o mundo que queremos ver amanhã, fazemos hoje. A Hot Milk e a FTD lançaram o programa Inovação Aberta à Órbita. O projeto consistia em começar parcerias com startups visando melhorar a oferta de produtos e serviços para escolas, estudantes e professores. E o projeto Contadores de Histórias seguiu fazendo a diferença. No Hospital Universitário Cajuru e Hospital São Marcelino Champagnat, os pacientes recebem periodicamente a visita de voluntários que se dedicam a contar histórias que possam amenizar as suas dores e que ajudam a tornar o processo de internação mais leve. E falando em hospitais, atingimos 75,7% de serviços prestados ao SUS. Durante o ano, realizamos dezenas de atividades com a comunidade próxima da PUC Paraná para estreitar o relacionamento. E os centros de reciclagem e coleta seletiva mais uma vez bateram recordes. ESG no Grupo Marista é responsabilidade ambiental, governança, valores da vida, compromisso social, respeito e missão. Ainda no contexto ambiental, como a gente faz para sistematizar e gerir isso dentro do hospital? Quais são os nossos compromissos e desdobramentos? Aqui nós assumimos os compromissos, a partir desses compromissos nós fizemos os desdobramentos e direcionamentos de ação e indicadores. Trouxe um exemplo aqui do que a gente vai falar aí na sequência. Então, um dos compromissos ali, gestão adequada de resíduos. Então, que dentro do direcionador que nós definimos, implantar sistema de gestão de resíduos eficaz, com foco na redução da produção de resíduos e no tratamento responsável, incluindo reciclagem e reutilização. Então, como indicadores, reduzir a geração de resíduo e estimular a destinação adequada e melhorar a segregação, que esse é um ponto focal também para nós, aí junto com comissão de resíduos, é um trabalho bem forte que nós fazemos internamente no hospital. Daí, como que a gente faz o desdobramento e gerenciamento dessa parte ambiental dentro do hospital? Nós mapeamos todos os nossos aspectos, impactos ambientais nas operações, porque a partir disso a gente vai conseguir priorizar as ações para ir diminuindo os impactos gerados, né? Comissão de resíduos é uma questão legal que todo o local deve ter, mas que a gente tenta utilizar de forma efetiva dentro da instituição para garantir treinamento, capacitação, fazendo auditorias de segregação para ir melhorando esse fluxo cada vez mais. Conformidade legal, para garantir, né, os requisitos e monitoramento das solicitações de licença de operações, monitoramento de novas legislações para ir desdobrando elas quando surge. Parte de iniciativa dos projetos associados aos compromissos, né?
E com relação à educação ambiental, analisamos sempre quando que a gente é responsável pela disseminação, né, disso e conscientização. Atualmente é focado muito dentro do público interno, né, mas futuramente transmitir essa questão da educação ambiental para fóruns externos à empresa. Aqui falar um pouco sobre o projeto em si, né, que nós vamos apresentar. O que acontece? Atualmente, nós observamos, nós temos um fluxo de enxoval dentro da área hospitalar muito grande. E esse fluxo, o que gera? Ele gera a compra do enxoval novo, ele gera um processamento desse enxoval na lavanderia, o uso próprio dentro do hospital, a agressão química desse enxoval, no qual a gente sabe que ele vai ter um desgaste excessivo dessa peça e, em um determinado período, você deve fazer o descarte desse enxoval. Então, qual que foi a problemática na época? Como que nós fazemos esse descarte de enxoval? Como que, de alguma forma, a gente pode contribuir para descartar da melhor forma esse resíduo? Até 2009, nós temos, só salientando, o nosso enxoval dentro do hospital, o enxoval próprio, ele não é um enxoval locado. Então, nós fazemos a gestão do enxoval, desde a compra, inventários e solicitações de enxovais novos e o descarte. Então, nós temos um setor de costura no final desse processo, no qual sempre avalia todas as peças, fazendo a inspeção se pode ser utilizado, se não pode, se pode ser consertado. E após essa segregação, essa avaliação, até 2019, nós descartávamos no resíduo infectante. Por que no resíduo infectante? Porque o nosso enxoval é todo logotipado, então tem a marca do hospital, tem todo a logo, tem enxovais estampados e logotipados também a Silk. Então, nós tínhamos que descaracterizar esse material, então era descartado totalmente no resíduo infectante. A gente sabe que tem um custo mais elevado, toda essa questão. Esse enxoval iria para um processamento, né, dele, que é feito no terceirizado, contratado, e que no final todo esse resíduo vai para o aterro, né, como lixo infectante. A partir de 2020, nós fazemos ainda essa inspeção, essa segregação. Porém, o que acontece? Nós conseguimos uma empresa, um parceiro, para fazer a destinação desse material, uma destinação correta e fazer o reaproveitamento. Então, hoje nós temos uma empresa que coleta 100% desse material, então nós não descartamos nada mais no lixo, todo reaproveitado, e temos mais uma vertente que é um reaproveitamento interno que nós fazemos. Por exemplo, no caso de cobertores, se a nosso setor de costura, ele avalia que esses cobertores têm uma condição de uso, vamos dar um exemplo lá, muitos saem por corte, alguma questão que ele possa ser utilizado depois, nós identificamos essas peças e fazemos o reaproveitamento interno no setor de costura para utilizar em outras áreas. Aqui só uma observação, assim, com relação a uma reportagem na Carta Capital, ela colocou sobre uma reportagem sobre lixo têxtil. Então, de acordo com o IEM, Inteligência de Mercado, em 2022 foram compradas 6,3 bilhões de peças de roupa. Então, um volume bem considerável, pensando aí todo o lixo têxtil que nós temos aí de geração. E a estimativa é que essas compras resultem no ano posterior, em 192 mil toneladas de lixo têxtil. Então, é um ponto de atenção aí, eu creio que para todos os hospitais, indiferente se o hospital nosso, por exemplo, que nós fazemos a gestão interna, a gente sabe da segregação, como é feito, mas acho que é um ponto importante aí todos os hospitais olhar um pouco para como que as empresas fazem essa destinação final, né? Como que é descartado esse material. E todos os enxovais nossos, só para salientar, eles só são reaproveitados após ele passar pelo processo de higienização. Então, ele é usado no hospital, a última fase, que é a segregação, ele já está higienizado. Okay? A empresa que nós temos para destinação é a Uniformes do Bem. Então, ela faz 100% dessa destinação. Ela segrega, ela recolhe o material na nossa instituição, ela segrega esse material,
Descontaminação, algum material que tenha botão, zíper, ela faz a retirada desses materiais, porque daí eles têm que fazer essa separação antes de reutilizar no produto final. E faz o desfibramento. Então, todo enxoval que nós encaminhamos, indiferente se tem logo ou não, ele é descaracterizado. A partir disso, a empresa ela enfarda esse material, transporta para outros parceiros que ela tem, e para a confecção de outros materiais. Então, todos os resíduos eles são desfibrados e transformados em novos produtos, como cobertores, estopas, mantas automotivas, refis para mops, entre outros. Aqui eu trouxe o QR Code, caso alguém tenha algum interesse em conhecer a empresa. Então, além dessa questão desse reaproveitamento, eles têm no projeto Uniformes do Bem que o valor comercial da matéria-prima advinda do resíduo têxtil, que é 100% revertido em cobertores corta-febre, dos quais são comercializados 80% e doados 20% para instituições cadastradas nos projetos deles. Então, ali tem alguns exemplos ali de doações de cobertores em associações, casa de idosos. Então, além do nosso trabalho de enviar esse resíduo, esse reaproveitamento, eles também fazem outras ações na empresa sociais, né, com relação ao reaproveitamento. Falando um pouco sobre o reaproveitamento interno nosso, quando nós reaproveitamos em tamanhos menores, por exemplo, um cobertor, nós fazemos essa separação e encaminhamos, por exemplo, nós temos as escolas sociais dentro do grupo, no qual a gente utiliza, um exemplo aqui é a Escola Eunice Benato, então utilizamos os cobertores, e nós temos também o hospital veterinário, dependendo do quantitativo e o perfil dessa peça, nós encaminhamos para o hospital veterinário, no qual eles utilizam para a forração dos leitos, né, dos pacientinhos aí do hospital, para estarem utilizando. Aqui falando só um pouco sobre volumetria, então, desde quando nós implantamos aí em 2020, nós repassamos aí para Uniformes do Bem aí 7.665 quilos de enxovais aí descartados. Também tivemos com essa iniciativa a redução de custo, porque nós sabemos que o custo do infectante hoje para destinação é um custo caro para o hospital, então aí conseguimos aí uma redução também no custo de 183%. E com relação ao reaproveitamento interno de cobertores, nós temos aí uma volumetria já destinada de 314 unidades, sendo que 132 dessas unidades foram para creches e 182 cobertores para o hospital veterinário. Falando um pouco com relação aos benefícios dessa ação, né? Tivemos aí uma melhor destinação, né? Deixamos de enviar para aterro, né? 7.665 quilos. Desenvolvimento sustentável, porque 100% do nosso enxoval descartado são utilizados para a fabricação de novos produtos. Na questão social, contribuímos para o conforto, né, de crianças e pets, com reaproveitamento dos cobertores internamente no grupo. Contribuímos também para a economia circular, transformando os resíduos têxteis em novos produtos, diminuindo o impacto ambiental de alguma forma. Conservação de recursos naturais, conservamos recursos naturais que são usados como matéria-prima para a fabricação, né, de novos produtos. E a questão socioambiental, né? Contribuímos também com matéria-prima para outras empresas realizarem projetos voltados ao reaproveitamento, né? E ações socioambientais, no caso do projeto Uniformes do Bem. E é isso, pessoal. Obrigado, André. Obrigado por compartilhar um pouquinho do que vocês têm feito nesse sentido de trazer economia circular para essa frente de uniformes, enxovais. Eu vou chamar o Felipe e a gente faz as perguntas ao final das 3 apresentações, tá bom? Então, te agradeço e já convido o Felipe Caravana, que ele é consultor de desenvolvimento responsável da Leroy Merlin. Ele vai trazer um case sobre oportunidades no varejo e na construção civil para a economia circular.
É interessante que o Felipe vem de um outro setor e vai poder compartilhar um pouquinho aqui para os hospitais e trazer um pouco de inspiração também, que no final acho que o ganho ambiental é geral, né? Independente dos setores que a gente está trabalhando. Felipe, fica à vontade. Perfeito, super obrigado. Agradeço a introdução, obrigado, ANAP, pelo convite. É um prazer estar aqui. Vou pedir para a produção compartilhar minha apresentação, por favor, e a gente começa. Pessoal, acho que você fez uma ótima introdução, né? Apesar da gente participar, né, ser colaborador da Leroy, acho que a gente tem muita sinergia, né, quando a gente fala em processo de construção, né? Então, a Leroy, ela tem esse desafio de trazer soluções para o lar e apoiar também não só pessoas físicas como jurídicas, né? Então, a gente tem um desafio compartilhado em ESG, pensando em processo construtivo, né? E soluções aí para os ambientes de trabalho e para o lar da nossa população. Então, hoje eu vou trazer um pouco de uma perspectiva, eu vou trazer 2 cases, né? Que hoje a gente trabalha na Leroy, com foco bastante na economia circular, tá? Então, pode passar, por favor? Primeiro me apresentar um pouquinho, né? Como bem introduzido, eu sou consultor aqui da Leroy, de impacto positivo e desenvolvimento responsável. Hoje, nos 10 anos de carreira que eu possuo, o foco principal das minhas atividades estão nas questões ambientais, e hoje eu conduzo o pilar ambiental da marca, com foco principalmente aí nos temas de mudança climática, circularidade e gestão de resíduos. Então, são temas que são muito correlatos, e esses 2 temas, 2 cases que eu vou apresentar para vocês brevemente, trazem, né, impactos nas 3 frentes aqui que eu falei para vocês. Já deixo o meu e-mail compartilhado para caso vocês queiram ter acesso às informações, conhecer um pouco mais o projeto, né? Então, fiquem à vontade para me contatar, será um prazer, não só aqui, mas também no LinkedIn. Será um prazer trocar com todos vocês, tá? Pode passar, por favor. Então, aqui eu brevemente mostro, né, a nossa linha do tempo como marca, né? A gente nasceu em meados da década de 20 na França, então a Leroy Merlin é um grupo francês, né? Hoje a gente tem a nossa sede em Lille, e começou lá na década de 20 com o fundador Adolphe Leroy. Ele trouxe, né, o modelo de varejo de construção civil, né, o que eles chamam de estoque americano, para a França, e a partir, né, desse desenvolvimento entre a década de 20 e 60 nasceu, né, o grupo Leroy Merlin, que foi uma fusão entre a família Leroy e a família Merlin. Avançamos, né, a nossa estratégia de marca, né, de posicionamento, chegando em 2000 a abrir negócios na Rússia, na Espanha, Itália, Portugal, Polônia, Grécia, China, e fez com que a gente criasse um grupo, né, um grupo ADO. Então, hoje, a Leroy Merlin ela faz parte de um grupo maior, né, de uma holding, e tem outras marcas também dentro desse grupo, por exemplo, a Albramax, que também é uma parceira, né, uma irmã do varejo de construção, mas também outras marcas também que não fazem parte só de varejo de construção civil, como, por exemplo, a Decathlon. O Decathlon também faz parte do grupo ADO. E a gente, né, a partir da década de 2010, mais ou menos, a gente foi aí, né, conseguindo cada vez mais trabalhar as ações de DIY, né, que é o faça você mesmo. A gente se tornou aí a primeira empresa referência no ponto de vista europeu, né, na região europeia, desse tipo de solução para casa. E aí, em 2020, a gente conclui, né, e inicia a nossa estratégia We Make It Positive, que é a nossa estratégia de sustentabilidade, onde a sustentabilidade é o coração hoje da toda a nossa decisão estratégica, tá? Pode passar. Então, aqui a gente traz também um pouquinho da evolução do posicionamento de marca. Então, imagino que todos vocês, espero, conheçam a Leroy Merlin. Então, a gente começou, né, lá na década aqui no Brasil, de 1998 a 2015, como uma liderança em home center, com foco grande, né, da venda de materiais de construção. Entre 2015 e 2020, a gente passa por uma reformulação do modelo de negócio do posicionamento. A gente chama agora de um home center de omnicanalidade, que permite que a gente tenha outros canais de venda. Então, né, de 98 a 2015, a gente focava muito na venda física, né, as lojas físicas de varejo físico. E a partir de 2015 a 2020, a gente foca em outros canais, marketplace, e-commerce, como novas ferramentas aí de solução para o cliente. E aí, a partir de 2015, a gente realmente traz a estratégia de empresa-plataforma. A gente sai de uma concepção de somente venda de produtos, de materiais de construção, para uma venda de soluções completas para o lar.
Então, com esse novo posicionamento, a gente não só quer vender o produto, mas vender a solução para o cliente. Seja ele pessoa física ou jurídica, tá, pessoal? A gente também atende pessoa jurídica, né? Grandes empresas e grandes organizações que buscam a solução completa. Ah, Felipe, eu não quero só o produto, eu quero que vocês tenham serviço de instalação, que vocês acompanhem todo o processo de construção da obra, consultoria. Então, a gente consegue fechar um ciclo de serviços para que a gente entregue a melhor solução para o nosso cliente. Pode passar. E aí, né, de uma maneira bem rápida, essa é o nosso diagrama, na nossa estratégia de sustentabilidade, o Make It Positive, tá? Ela, vocês podem ver no topo da casa, né? A gente sempre vai trazer como diagrama a casa como um bom comparativo. Nesse topo, vocês podem ver ali o que a gente chama de impacto ambiental, né? O impacto positivo. E o impacto positivo, como acho que todos os nossos amigos aqui, amigas que trabalham com sustentabilidade, a gente olha muito o tripé da sustentabilidade, né? Então, garantir que o tripé esteja muito bem embasado, né, e alinhado, ou seja, qualquer ação, procedimento, produto, ele precisa ter muito bem embasado os 3 tripés da sustentabilidade. Então, se eu tiver algum produto, processo ou atividade que tem um bom desempenho econômico, uma boa vertente social, por exemplo, mas um aspecto ambiental ainda precisa de desenvolvimento, a tendência é que ele precisa ser brecado para que ele seja desenvolvido, esse pilar, para conseguir avançar. Tá? E aí, de uma maneira rápida, a gente distribui, né, essa estratégia começando pela base, então essa parte em azul, que a gente chama de responsabilidade, tá? Eu sei que talvez a letra esteja um pouquinho pequena para ler, mas é muito mais uma estrutura. Essa base é o que a gente chama de obrigação, tá, pessoal? Então aqui é o nosso must-have, a gente precisa fazer isso como companhia. É o que vai permitir que a fundação ela se estruture. Sem essa base, a casa não cresce, certo? Então a gente tem temas aqui tanto de desenvolvimento humano, né, como que é essa coluna, né, essa vertente em laranja, como melhoria do habitat. E aí quando a gente fala melhoria do habitat, a gente está falando das questões ambientais, tá? Então quando a gente fala da nossa responsabilidade, né, a nossa base para as questões sociais, a gente está falando de diversidade, ética, transparência, certo? Então, são itens, né? Você tem uma questão de saúde e segurança, são questões que são obrigatórias nas nossas operações. Isso a gente não abre a mão. Do outro lado, olhando as questões ambientais, a gente tem o quê? Como obrigação, né? A gente tem questões de sustentabilidade para produtos, o bom tratamento dos nossos resíduos, questões associadas às mudanças climáticas, né? E carbono, questões de biodiversidade. Então, são temas hoje materiais para a Leroy Merlin, né? Você pode acessar o nosso relatório de sustentabilidade e entender como a gente vem avançando em cada frente. E a gente tem uma outra etapa, que é uma que a gente chama dos pilares de crescimento, né, que é a nossa contribuição positiva. A base, ela solidifica, o pilar permite a gente crescer. Então, com esse pilar que a gente vai potencializar as questões de impacto positivo para os nossos clientes, para a nossa comunidade, para o nosso entorno, para todos os nossos stakeholders. E quando a gente fala de desenvolvimento humano, aqui é garantir que a gente seja uma liderança de engajamento local sobre as questões sociais. Não só desenvolver internamente ações e desenvolver, né, uma pedagogia sobre as questões sociais internamente, mas permitir que o nosso cliente possa participar desse processo e que ele seja parte fundamental desse processo de desenvolvimento social. Tá? Então, assim, temos diversas ações de engajamento local de liderança, você trazer uma perspectiva de aprendizagem para o nosso cliente. Então, aqui a gente tem um grande desenvolvimento nessas questões. Do outro lado, na melhoria do habitat, a gente também quer ser uma liderança de disponibilização de soluções positivas. O cliente, ao usar o nosso produto, ele conseguir ser mais sustentável só de usar o nosso serviço, o nosso produto. E também desenvolver uma pedagogia do habitat positivo para o nosso cliente, que ele entenda, ao consumir o produto Leroy Merlin, que ele aprenda sobre as questões de sustentabilidade e possa, né, ser um meio de difusão das práticas de sustentabilidade para a comunidade no qual ele reside. Tá? Então, de maneira bem geral, né, isso aqui dá para a gente ficar só com uma... André, ficou mudo. Avançar nas ações nesse diagrama. Oi, vocês estão me escutando? Agora sim. Perfeito. Tá, pode passar. Então, de uma maneira mais pragmática, hoje os pilares estratégicos, né, pensando em impacto positivo na Leroy Merlin, estão divididos em 4 grandes quadrantes, tá? O primeiro deles é a emissão de carbono, né, e mudanças climáticas, a gestão das emissões da organização.
O segundo, produtos positivos e economia circular. Esse é o quadrante que a gente vai aprofundar um pouco hoje aqui. E 2 outros quadrantes associados a questões sociais, principalmente, que é cultura e educação e habitação, tá? Fazer uma habitação cada vez mais digna para as nossas comunidades. Pode passar. Então, entrando um pouco mais no tema de economia circular, pode passar. Hoje, a gente divide a economia circular na Leroy em 2 grandes temas também. O primeiro, que é produtos e modelos de negócio, ou seja, como eu permito que os meus produtos sejam cada vez mais associados às questões de circularidade, né, economia circular e redução de impacto, e como eu tenho cada vez mais modelos de negócio que fortaleçam a economia circular. Hoje o varejo, né, basicamente, o grande desafio dele é a venda de produto. Então a gente tem que quebrar esse ciclo e buscar outros canais para que a gente permita que os nossos produtos sejam mais circulares nesse modelo de negócio varejista também. E uma outra perspectiva dedicada para as questões de resíduo, né? O que a gente faz com os resíduos gerados nas nossas operações, nas nossas atividades, para que ele possa ser introduzido numa ótica circular. Pode passar. Então, focando um pouquinho agora em produtos e modelos de negócio, pode passar. A gente entra na questão do nosso impacto positivo novamente, né? E a gente tem estudos já que mostram, internos, que mostram que mais de 90% do impacto hoje que a gente causa no planeta vem devido aos nossos produtos. Então, esses são estudos de pegada de carbono, pegada ambiental, que fazem essa avaliação para a gente e é bem claro e evidente. Então, assim, o grande ofensor hoje de mudança climática, de impacto ambiental para a sociedade, né, para o planeta hoje, da Leroy Merlin, está relacionado aos produtos. Então, quando a gente percebeu isso, com esse diagnóstico, nada mais do que lógico, pode passar, por favor, nada mais do que lógico, né, como o produto é o coração do nosso negócio, pode passar, a gente tem uma estratégia de sustentabilidade específica para produtos. Foi aí que nasceu os produtos positivos. Tá? Produto positivo, qual é o desafio dessa estratégia? É ter que a gente trabalhe a sustentabilidade e a circularidade em todas as etapas do ciclo de vida do produto, desde a extração de matéria-prima até o uso pelo cliente, até o descarte daquele produto. Pode passar. Então, hoje, de uma maneira bem geral, como a nossa estratégia de produtos positivos ela é dividida? Hoje a gente tem 6 grandes drivers em que a gente faz uma avaliação quantitativa de diversos indicadores de sustentabilidade, considerando a perspectiva de ciclo de vida do produto. Então, né, vocês podem ver aqui no primeiro driver, que é aquele verde acima, a gente olha questões de matéria-prima, se a matéria-prima é feita de fonte sustentável reciclada. Em seguida, a gente olha se o processo de produção é responsável, ou seja, nossos fornecedores passam por auditorias ambientais, sociais, de qualidade, e todo um processo de governança sobre esse tema, junto com os nossos fornecedores, para garantir que eles tenham a melhor produção responsável possível. Terceiro, a gente olha, que a gente chama de seguro para o planeta, né? A gente olha questões de embalagem, selos ambientais nos produtos, para garantir que a gente consiga reduzir o impacto, né, principalmente pensando em embalagem, a gente tenha uma redução de impacto de embalagem de uso único, embalagens plásticas, né? Então, diversos indicadores para monitorar isso. Seguro para as pessoas, que seria o quarto driver. Aqui a gente foca muito na saúde de produto, né, dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. Garantir que os produtos que a gente venda estejam em condições, né, de produtos, se forem produtos perigosos, em concentrações mínimas por lei ou até menores. Hoje a gente tem registros, né, itens que estamos abaixo do que acima do que a legislação pede, a gente é mais restritivo. Então, o intuito é garantir essa boa, um menor impacto de produtos que são perigosos. O quinto driver, que seria esse azul mais escuro, né, que são feitos com recursos e funções sustentáveis. Os 4 outros drivers, a gente falou muito o quê? De matéria-prima, processo de produção, embalagem, composição de produto. Aqui, esse azul mais escuro, o que a gente pensa? Como a gente vai trazer a sustentabilidade ao cliente quando ele utilizar o produto. Então, por exemplo, eu tenho um equipamento que consome energia. O nosso desafio como Leroy Merlin é desenvolver, junto com nossos parceiros, equipamentos que tenham uma maior eficiência energética ou que tenham energia renovável na sua composição. Então, por exemplo, hoje a gente já tem alguns produtos que, ao invés de ter bateria ou pilha, a gente tem placas solares, por exemplo, que na fase de uso você já consegue não precisar ter qualquer tipo de resíduo de pilha e bateria, por exemplo. Então, assim, o intuito é tentar trazer essa sustentabilidade. Por exemplo, produtos que consomem menos água,
né? Então, a gente tem diversas torneiras que têm arejadores que permitem que a gente tenha uma redução do fluxo de consumo. E, por último, que é esse azul mais claro, feitos para durar, a gente aqui olha muito o modelo de negócio. Porque não adianta a gente só vendendo o produto. A gente precisa criar ferramentas e novos modelos de negócio para que ele seja reparável, reparado. Então, aqui a gente está falando de ter uma boa assistência técnica para os nossos clientes, para que a gente consiga ter, caso o cliente tenha algum tipo de defeito, a gente possa, ao invés de entregar um novo produto, a gente possa reparar aquele produto, porque aí você consome menos recurso natural. Novos modelos de negócio, como aluguel, né, segunda vida de produto, esses ainda são desejos nossos, mas que ainda não temos nas nossas lojas, mas estamos desenvolvendo internamente para que em breve a gente consiga ter esses novos modelos de negócio nas lojas. Então, sempre a perspectiva aqui é fazer com que o produto ele fique na fase de uso por mais tempo possível. Ou seja, acabar com a lógica de venda por venda, né? Criar novas formas de agregação de valor para os nossos clientes, além da venda de produtos, tá bom? Passei super geral aqui, tá? Acho que dava para também ter um webinar só explicando cada um desses drivers. Pode passar, por favor. E aí, qual é o nosso intuito, tá, pessoal? Hoje a gente não ainda está oficializado, tá, nos nossos canais, a gente está num trabalho ainda de desenvolvimento interno, né, de sistemas, porque a gente precisa de todo um racional de TI robusto para que a gente faça todos esses cálculos, mas o nosso intuito é que a gente consiga, nos nossos canais de venda, ter uma ferramenta de performance, ou seja, ao nosso cliente, ao acessar a nossa loja, além de ter os aspectos de preço, né, que é muito importante, a gente sabe, qualidade, né, que é muito importante também. Hoje a gente já tem critérios de qualidade muito bem estabelecidos nos nossos canais. A gente tem critérios de sustentabilidade. Então, o cliente vai conseguir avaliar qual é o nível de sustentabilidade para a Leroy Merlin daquele produto, de um grade de E a A. Então, quanto mais próximo ao A, teoricamente, mais eles atendem os critérios de sustentabilidade da Leroy Merlin. Então, a gente já tem indicadores, né, objetivos do nosso gerente de produto associados a faturamento, para garantir que a gente tenha cada vez mais produtos para o quadrante B e A. E aqueles que estão no C, D e E, que talvez seja uma nota um pouco mais baixa, o intuito é que a gente desenvolva esses parceiros, porque sustentabilidade também é isso, né? A gente desenvolver nossos parceiros para que eles consigam chegar nesses níveis também. Tá? Então, reforçando, ainda não divulgamos ainda, né, oficialmente nos nossos canais de venda, mas o que o intuito, esperamos, né, que esse ano a gente consiga já divulgar essa nova estratégia para os nossos clientes. Tá? Pode passar. E esse é muito interessante porque isso não só atende a demanda do público pessoa física, né, que é aquele cliente que ele é mais engajado nas questões de sustentabilidade, mas também consegue atender nossos clientes jurídicos, que têm diversas certificações, né, obrigações de sustentabilidade. Aqui eu trouxe, por exemplo, 3 grandes certificações hoje que a gente já tem processos construtivos, né, que é o LEED, o AQUA e o ED, que são certificações, né, que garantem a sustentabilidade do processo de construção. Hoje, com a metodologia do produto positivo, a gente consegue apoiar esse parceiro, pessoa jurídica, a atender esses critérios. Então, por exemplo, Felipe, eu vou certificar, eu vou fazer um empreendimento com uma certificação LEED, e eu preciso ter diversos produtos, né, dentro dessa construção que tenham atributos de sustentabilidade. Hoje, de uma maneira fácil, a gente consegue fazer isso com o nosso cliente. Então, além de impactar positivamente as questões de sustentabilidade, a gente consegue trazer um valor agregado para os clientes que hoje estão engajados na pauta de sustentabilidade. Tá ótimo? Pode passar. E aí, para fechar a apresentação, eu vou trazer um pouco do case, né, olhando para a perspectiva de economia circular e resíduos. Hoje a gente tem aqui o que a gente chama de projeto Postera, que, muito parecido com a outra apresentação, trabalha a questão de circularidade dos uniformes também. Tá? Então, é bastante parecido e eu acho muito interessante como cada vez mais essas iniciativas elas aparecem, né, nas organizações, e fico muito feliz por isso. Então, vou também apresentar um pouco de como a gente trata esse tema aqui na Leroy Merlin. Pode passar. Então, o projeto Postera, né, o nome Postera, ele tem origem do latim, ele significa reciclagem para o próximo. Tá? Esse projeto ele acontece desde 2016, a gente começou com um piloto em 2 lojas, né, nesse ano, e o grande foco do projeto Postera é você fazer a reciclagem dos nossos uniformes para reaproveitamento, né, para o isolamento térmico. Então, a gente direciona parte desse material para a indústria automobilística, né, e outros setores, para isolamento térmico ou acústico, né, e transformação de cobertores populares, né, com um aspecto também social. Pode passar. Então, de uma maneira geral, esse é o fluxo, né, de operação. Hoje a gente nossas unidades recebem big bags vazias, né, a gente tem todo um processo de
rastreamento com lacre, né, identificação sistêmica para garantir que a gente tem um correto fluxo. Pode passar. E aí, quando a bag ela fica cheia, né, nas nossas unidades, a gente direciona para o nosso parceiro. Aqui a gente usa a Retalhar, é um parceiro que já desde 2016 trabalha com a gente, super comprometido. Eles fazem a separação dos uniformes EPIs, fazem a inutilização desse uniforme, né, retirando a logo da Leroy Merlin. Pode passar. E aí a gente passa por um processo de trituração, desfibrado, né? E a gente transforma esse material em cobertor popular, que volta para as nossas unidades, para as nossas lojas, para ação social. Tá? Então a gente faz, além de fazer o desvio, né, desse resíduo, né, para o meio ambiente, a gente consegue produzir um cobertor popular que a gente consegue fazer ações sociais com ONGs, organizações, de maneira nacional. Né? Hoje a gente tem mais de 50 unidades no Brasil, contemplando região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. Então, a gente consegue fazer ações sociais distribuídas pelas nossas lojas. Pode passar, por favor. Então, aqui são algumas fotos, né, que mostram esses cobertores e os próprios colaboradores da Leroy Merlin que fazem esse trabalho social junto com ONGs, né, parceiras na região. Pode passar, por favor. E aí, aqui são alguns resultados, né, que a gente tem. A gente já conseguiu aí, durante esse período, mais de 53 toneladas, né, de uniformes reaproveitados. Isso dá aí mais de 50 mil uniformes, né, mapeados e coletados. A gente conseguiu produzir mais de 14 mil cobertores populares que foram distribuídos aí para pessoas, né, organizações que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade social. A gente conseguiu aí poupar mais de 328 metros cúbicos, né, de aterro, né, de destinação desse resíduo. Isso equivale aí a mais de 70 carros populares. E, além disso, a gente conseguiu gerar mais de 100 mil reais aí em renda inclusiva, porque toda a mão de obra desse processo, né, de reciclagem está associada a uma mão de obra também em vulnerabilidade social, geralmente com egressos do sistema prisional. Tá? Então, um trabalho também de ressocialização dessas pessoas no mercado de trabalho. Pode passar, por favor. E aí, esse é um projeto que já acontece há bastante tempo, mas a gente percebeu que a gente precisava dar uma fase 2, né? Passar por uma nova etapa. Por quê? O cobertor popular, ele é um cobertor que ele atende a um nicho, né? Ou seja, a gente consegue estender a vida útil do produto um pouco mais, né? Saindo de uniforme para o cobertor, mas no final ele vai virar um resíduo de novo, né? Ele vai virar resíduo, ele vai ser descartado de novo. Então, assim, tem um ciclo de vida mais longo, porém o resíduo ele continua sendo gerado. Então, junto com esse parceiro, a gente começou a pensar em soluções e alternativas para fechar esse ciclo de fato, que é o quê? Como eu consigo produzir um novo uniforme a partir do têxtil dos uniformes antigos? Isso é economia circular, né? Então, a gente botou isso no ano passado, essa ideia no radar, e junto com esse parceiro tentou desenvolver uma solução que permita que a gente possa fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, pode passar, por favor. E aí nasceu o projeto de circularidade dos uniformes, tá, gente? É a primeira apresentação que eu faço divulgando esse projeto. A gente ainda não oficializou ainda, porque está na fase de licitação, porém, a gente fez todo um trabalho de inovação junto com a Retalhar, pegando esse material, esse resíduo têxtil, procurando parceiros que pudessem ser reaproveitados, gerando, né, aí vocês podem ver o rolo têxtil, né, passando pelo processo de fiação, de malharia, para chegar aí nessa foto da direita, que é o primeiro protótipo aí do nosso projeto, que é o uniforme circular. Hoje, em média, a gente tem uma faixa de 30% a 40% de fibra reciclada, tá? Então, é um processo de melhoria, né, devido à questão industrial. E, além disso, esse projeto também tem um cunho social ainda, tá? Ele não se perde. A gente tem uma parceria junto com a Retalhar, junto com a MOVE, que é o Movimento Visto Bem, que também, né, trabalha com populações, né, mulheres no sistema prisional, que fazem todo esse trabalho de confecção, né, desse processo têxtil para a gente, tá? Pode passar, por favor. Então, essa fase 2, isso aí é a carinha do uniforme, ele ainda está em teste, a gente está fechando a fase 2 de avaliação com os nossos colaboradores. Pode passar, por favor. E aí é uma das fotos, né, essa é na nossa dos usuários que estão testando, né? Esse daí é no nosso CD em Cajamar, aqui em São Paulo, tá? E aí a gente está na fase de finalização do teste com nossos colaboradores, né? Porque é fundamental, tem que ser confortável, tem que ser mais fresco, tem que durar mais, né? Porque não adianta nada a gente fazer um produto que dure menos. E depois de tudo aprovado, a gente vai passar por licitação e começar aí, de fato, a todo o Brasil usar esses novos uniformes, tá bom? Não sei se eu estourei o tempo, mas eu acho que é isso.
pode passar, acho que a gente já finaliza a apresentação. Muito obrigado, deixo o meu contato aí para contatos e oportunidades e um bom bate-papo com vocês. Obrigado. Legal, Felipe. Muito obrigado aí pela apresentação. Também muito inspiradora. Acho que está em linha aqui com o que o André também compartilhou um pouco. E queria já aproveitar, emendar e trazer aqui o Rogério Almeida, da Silva, que ele é gestor ambiental do Hospital Moinhos de Vento. Ele vai trazer um case sobre reciclagem transformadora, também em linha aqui com o que a gente tem apresentado, e trazer também um pouco de inspiração para que os hospitais aqui da ANAP possam levar isso para dentro de suas casas também, poder pensar e poder trazer esses ganhos ambientais também. Rogério, é contigo. Obrigado, Vitor. É um prazer estar aqui de novo com vocês e agora ouvindo essas apresentações, né, e visualizando elas, eu lembrei, assim, lá de 2014, quando a gente falava ainda na ANAP, né, e era tudo, assim, muito na tentativa e erro, assim, né, de tentar buscar alguma solução e tal. E hoje a gente está vendo, assim, a consolidação disso tudo, né, então é muito legal de ver isso, é muito gratificante para nós, né, ver isso de forma muito real, assim, muito presente, né. Eu não estou conseguindo ver, pode projetar para a gente? Muito obrigado. Bom, então tá, eu sou o coordenador de meio ambiente do Hospital Moinhos de Vento, estou há 16 anos no hospital já, tive a honra de poder criar esse setor de sustentabilidade ambiental do hospital. Então, eu não era da área ambiental lá em 2009 e tal, né, mas essa área foi me encantando muito e as minhas formações todas vieram baseadas logo após na área da gestão ambiental, né. Então é uma área para mim, é o meu coração hoje, né, até estou vestindo verde porque eu amo essa área, é a área que me inspira e é onde a gente consegue também inspiração para nossa instituição e para que também possa inspirar outras instituições, assim como o Vitor falou, e esse é o nosso objetivo, né, nosso propósito. Pode passar. Bom, o hospital está com o slogan agora redefinindo a saúde do Brasil, né? Então a gente está buscando muitas alternativas assim para também inspirar outras instituições e para ser a diferença mesmo para a sociedade, né? Através da saúde. Então a gente entende que a gente consegue fazer isso de uma forma com excelência, né? Para que a gente possa auxiliar não somente os hospitais privados, mas também ao SUS através do PROAD SUS. Então a gente tem algumas demandas nesse sentido e a gente busca redefinir de fato a saúde no Brasil, mesmo contribuindo de uma forma excelente que a gente vem trabalhando aí ao longo dos anos. Pode passar. Só bem rápido aqui, eu vou falar um pouco do contexto histórico do hospital, né? Aqui a gente tem uma imagem da pedra fundamental, né, sendo implantada em 1914, né? Então é pela comunidade germânica, né? Então a comunidade alemã vem aqui para Porto Alegre e decidiu criar um hospital até para atender essa comunidade, né? Pode passar? Dentre esse período aí de 1914, logo na Primeira Guerra Mundial, como é uma comunidade germânica, né, então teve alguns problemas de encaminhamento de insumos e material para a construção desse prédio aqui para Porto Alegre. O que aconteceu nesse interim? Foi criado um bosque dentro do hospital, então eu acho que nós somos um dos poucos hospitais que tem um bosque de mais de 3.000 metros quadrados, né. É uma área, assim, que a gente tem um privilégio de preservá-la, né, então tanto para os nossos pacientes quanto para os nossos colaboradores e visitantes. É uma área, assim, muito linda, então a gente tem árvores aí centenárias, por quê? Porque nesse interim entre a pedra fundamental e o início da construção, como não tinham materiais, os operários ficaram plantaram e hoje a gente tem mais de 800 árvores catalogadas aí, árvores de grande porte, né, que são, muito preservadas aqui dentro do hospital, elas têm até CPF para vocês terem ideia, né. Pode passar. E aqui uma imagem da inauguração, né, dia 2 de outubro de 1927, então o hospital tem 96 anos, né, de existência. E é uma história muito linda, assim, muito interessante. Pode passar. E aqui
de novo, guerra, Segunda Guerra Mundial agora, né, e o hospital muda o nome, porque até então era o Hospital Alemão, né, e devido à Segunda Guerra Mundial contra os alemães, né, e o que que aconteceu? Tivemos que alterar o nome, né. Então esse pórtico aí é um pórtico histórico, inclusive ele está no meio do bosque do hospital hoje, preservado também. Então esse foi o primeiro pórtico do hospital já com um novo nome, né, então nós alteramos o nome para Hospital Moinhos de Vento, que é o nome do bairro onde o hospital se encontra. Pode passar. E agora já entrando na sustentabilidade em si, vocês observaram assim que falando um pouco do contexto histórico do hospital, ele tem tudo a ver com a questão da preservação ambiental, né. Então desde lá de 1927, na verdade desde 1914, né, desde a preservação do bosque, então o hospital ele leva muito a sério essa questão de sustentabilidade, né. E nós tivemos a honra, o orgulho, assim, de poder capitanear digamos, esse desenvolvimento sustentável dentro do hospital e, claro, colocando agora alguns processos mais fidedignos e processos definitivos para a instituição, porque se eu não tiver aqui, vai continuar e assim por diante. Então a gente fez a implantação da ISO 14001, né, que define esses processos do sistema de gestão ambiental. Então nós nos certificamos em 2022 e agora já temos uma manutenção e já temos outra prevista. Enfim, é um sistema, assim, que ele está muito robusto dentro da instituição, né, e realmente, de fato, a gente atende a todas as premissas sustentáveis dentro do hospital. Pode passar o próximo. Para isso, a gente tem a nossa política ambiental, que desde 2012, quando a gente implantou, ela permanece a mesma política ambiental, né, então a gente tem 5 compromissos socioambientais que a gente busca atender los com maestria e esmero, né, para poder realmente entregar para a sociedade a sustentabilidade devida, né. Então a gente fala ali de atendimento legal, a gente só para vocês terem ideia, no atendimento legal a gente tem mais de 500 requisitos legais que a gente tem que atender. Né, então, são muitas coisas, a gente tem sistema de requisitos legais e com planos de ação definidos para caso não ocorra o atendimento de algum deles, para que a gente busque solucionar problemas, enfim. Então, a gente leva isso muito a sério, a questão do atendimento legal, e não só os requisitos, aqueles obrigatórios que todo mundo tem dentro da licença de operação e tal, mas a gente tem muitos outros requisitos que nós mesmos entendemos que seria importantes para a instituição. Não só isso, a gente tem a ética socioambiental, né, que são canais de comunicação que a gente apresenta para a sociedade, tanto, para a questão interna quanto para a questão externa. A gente mostra para todos os stakeholders, né, a questão da publicidade dessa ética socioambiental, de como que a gente trabalha. E, inclusive, para vocês terem ideia, aqui a gente tem visitação anual aqui de escolas, faculdades, para conhecer o trabalho da gestão ambiental do hospital. E a gente já tem assim uma agenda fechada do ano, que todo mês a gente tem alguma visita de escolas, desde o ensino fundamental até o ensino superior. Enfim, então instituições, né, que buscam conhecer um pouco de como o hospital trabalha a respeito dessa questão ambiental. Além de ser ética socioambiental, a gente também está falando de conscientização ambiental, né, que é uma forma também da gente trazer o público para essa conscientização, né. Fora isso, a gente tem muitas formas de conscientização aqui dentro da instituição, como oficinas, nós temos o Summit Ambiental, que ocorre em junho. Nesse ano, inclusive, nós teremos 3 dias de Summit, onde nós trazemos o poder público para discutir aqui sobre as temáticas ambientais, não só para discutir, mas também para a gente inserir novos compromissos junto ao poder público. E nós temos um exemplo disso com a Prefeitura de Porto Alegre aqui, onde ela veio e demonstrou algumas ações ambientais, e nós, no ano seguinte, nós cobramos essas questões ambientais no próprio Summit. Foi uma coisa muito legal, assim, a devolução disso, né, para a sociedade. Então esse é o nosso papel também de conscientização, mas também recebemos universidades que palestram, outras instituições de saúde e os nossos fornecedores, né. Inclusive nessa questão de compromisso de conscientização, nós lançamos no ano passado a nossa política de compras sustentáveis, onde a gente vem trabalhando constantemente com os fornecedores a respeito dessa temática, inclusive agora
nós temos algumas premiações que nós faremos aos fornecedores nesse próximo Summit Ambiental. Na questão do controle de impactos ambientais, nós temos diversos controles de impactos ambientais, desde poluição atmosférica, controle de consumo de água, energia, resíduos, enfim, a gente tem todos eles, né? E aqui especificamente eu vou falar sobre a reciclagem, né? E o processo de melhoria contínua, que é rodar isso tudo, toda essa ISO 14001 ano a ano e melhorando com apoio, é claro, né, da superintendência do hospital, onde nos dá total conforto para a gente poder realmente fazer algo diferenciado. Então a gente tem assim um apoio muito grande da nossa superintendência que faz com que a gente consiga realmente entregar sustentabilidade aqui. Pode passar. Pode passar, aí ele vai passar 3 slides mais ou menos. Aqui é só para vocês terem conhecimento do site do hospital, se vocês quiserem visitar, né, no site nós temos a página de responsabilidade ambiental, onde tem alguns projetos, pode passar mais um. Tem alguns projetos, inclusive eu recomendo vocês assistirem ali o projeto Certidão da Vida, que prevê o plantio de uma árvore para cada recém-nascido aqui no hospital. Então é um projeto muito legal, muito bacana, que vai nos ajudar a chegar até em 2027 como carbono neutro, né, que é o nosso objetivo aqui da instituição. Então, se vocês quiserem visitar, fiquem à vontade. Pode passar. Como implementar algum método de reciclagem na instituição, né? A gente sempre olha assim, pô, é com investimento, é claro, né? É com investimento, sem demagogia. Claro que tem que ter investimento, sim, mas não é sobre isso que eu quero falar, né? Eu só quero dizer que tem que ter investimento, mas pode passar. Agora falando propriamente do projeto Reciclagem Transformadora, né? Bom, a maioria dos hospitais tem a tendência de encaminhar o resíduo reciclável para cooperativas, né, ligadas geralmente ao município. Não é diferente aqui com o Hospital Moinhos de Vento. Nós encaminhávamos até então todo o nosso resíduo reciclável para uma cooperativa ligada à Prefeitura de Porto Alegre. Só que ao longo dos anos, a gente havia verificado muitos problemas, né, diversos problemas, depois eu vou citá-los ali, mas eu já posso ir falando. Problemas sociais, né, com os trabalhadores. A gente sabe que muitas cooperativas, na maioria delas, né, não tem benefícios sociais, né, não tem cargos sociais, então que isso acarreta em problemas sociais graves, né, problemas sociais sérios, afastamento de pessoas por algum incidente que tenha ocorrido junto aos materiais, né, não tem esse resguardo e o hospital encaminhava o material para a cooperativa entendendo que aquilo seria uma ação social, que seria um benefício social para aquela cooperativa, né, para parte da comunidade. E isso me incomodava bastante, então frequentemente a gente visitava a área, inclusive auxiliamos com compra de equipamentos, enfim, com materiais, mas a gente via que aquilo não permanecia, né, o local de trabalho não era um dos melhores, né, era um pouco insalubre, então e aí a gente sabe que dentro dos hospitais também na questão da reciclagem, imagina, a gente entende que está encaminhando material reciclável, mas a gente sabe que nem sempre iriam os materiais recicláveis, né, às vezes pode ter algum tipo de material misturado, que pode ter algum tipo de contaminação, risco de contaminação biológica, como agulhas, seringas, enfim, e a gente sabe que isso acontecia, com certeza ocorre, né, imagina, nós temos mais de 4.800 funcionários, mais de 3.000 médicos manipulando esse material todo dia. É claro que vai ter erro, é óbvio que vai ter erro, por mais que a gente tenha treinamentos e tal. Então a gente viu que a gente estava desfavorecendo, na verdade, essa comunidade, ao invés de estar ajudando com o nosso material. Sempre lembrando assim que o material reciclável de hospital ele tem um grande potencial de reciclagem, desde que ele seja realmente separado de forma correta, né. Então, pode passar mais um, essa era a situação anterior e daí a gente entendia, assim, que dos resíduos que a gente encaminhava, exceto papelão que a gente não encaminhava, então 70% de todos reciclados, os resíduos recicláveis que a gente encaminhava tinha esse risco, né. Um dos problemas graves que a gente entende que é grave é a impossibilidade da garantia da LGPD, né. Imagina, todos os materiais recicláveis, invariavelmente, desde o papel até um frasco de soro, por exemplo, ele tem alguma identificação de paciente,
né, inclusive falando sobre a patologia dele. Agora tu imagina isso tudo ir parando, sei lá onde, sem garantia de nada, né, e aí isso daria um problema muito grave para o hospital, desde que foi lançada sancionada, né, a lei da LGPD em 2018. Então a gente vem trabalhando a respeito disso, porque tudo dentro do hospital, através desde da primeira norma, né, da JCI, por exemplo, que fala sobre a identificação de tudo, né, dentro do hospital, então a gente tem o nome de muitas pessoas, né, dentro da nossa instituição, nos diversos processos. Então isso foi um problema que a gente visualizou também. As condições insalubres dos trabalhadores, né, que foi o que eu falei anteriormente, e o armazenamento não adequado. Imagina ali na foto à direita, ali a gente consegue visualizar o material no chão, lá aberto, exposto, com acesso a roedores, enfim, tudo ao contrário do que diz a RDC 222, né. Pode passar. Bom, aqui eu trouxe uma forma prática para a gente trabalhar, né, a gente falou ali de investimento, que precisa de investimento, e aqui eu trouxe só um pouquinho do que a gente fez através da gestão da qualidade, né, e aqui o meu agradecimento ao Juarez, que é o nosso coordenador de qualidade aqui do hospital, que a gente fez uma parceria e fizemos um trabalho muito bacana junto. Então, eu acho que é uma pode servir como inspiração, vocês vão ver, eu vou até passar um pouco rápido ali, um a um, mas é bem interessante a forma que a gente trabalhou utilizando as ferramentas de qualidade, né. Pode passar. Bom, primeiro o brainstorming, né, então a gente falou sobre entender, né, e ter ideias a respeito do que fazer, né, com essa situação toda, então nós junto com a superintendência, as lideranças, a qualidade, a gente entendeu mesmo que algumas das ideias mais importantes seria reciclar os resíduos aqui dentro do hospital mesmo, né, uma reciclagem interna, a gente ter um maior controle da LGPD, né, sobre todos esses dados que tem dentro que contém nos materiais, a contratação de pessoas em vulnerabilidade social, porque se eu vou tirar de lá dessa cooperativa, eu vou ter que implantar aqui, né. Então a gente entendeu que sim, a gente teria que contratar pessoas em estado de vulnerabilidade social, o risco que era trabalhar com a prefeitura, né, falando sobre compostagem também, fabricação de itens de uso interno, numa logística reversa, trazer cooperativas parceiras do Hospital Moinhos, né, então isso também foi algo fantástico que a gente conseguiu ligar as 2 coisas, né, a questão ambiental com a questão social, interagindo junto ao nosso Instituto Moinho Social. E ações práticas aí de sustentabilidade, né. Pode passar. Aí falando usando o Ishikawa, né, muito tradicional, que dificilmente a gente não utiliza, né, como ferramenta. Então a gente trouxe aí 15, tipos de riscos, né, para essa operação. Não vou enumerar cada um deles aqui e tal, mas sempre olhando que cada uma das vertentes, né, do Ishikawa, ele mostra muito claro, assim, onde estão os riscos e os problemas, né. Então isso foi utilizado para a gente provar também para a superintendência que era importante, que era um risco iminente também. Pode passar. A matriz Gucci nem se fala, né. Quando a gente fez ela, a gente começou a enumerar, né, e o principal risco ali foi a questão do vazamento de dados, né, que teve aí uma pontuação final ali de 13, e nós também as condições de trabalho das pessoas também foi um ponto alto, né, que a gente observou. E observem, assim, que a gente está falando de uma questão ambiental, mas que ela traz riscos, assim, inerentes à questão ambiental, né, mas também trazendo riscos de condições de trabalho das pessoas. Então, a gente tem que olhar para esse lado também, porque às vezes a gente encaminha o material, né, com o intuito, assim, de se desfazer do material. E a gente não, a gente olhou: "Não, esse material é meu, é minha responsabilidade, eu tenho que fazer algo e eu não posso prejudicar alguém lá na frente". Pode passar? Aí o 5W2H, enfim, é planilhão mesmo para saber como, né, o que, quem, onde, porquê e assim vai. Pode passar.
Quando a gente fez o Canvas também, né, a gente teve muito claro, assim, para como fazer essa reciclagem, né, acontecer aqui dentro do hospital. Lembrando, assim, que todas as instituições, elas possuem central de resíduos, por exemplo, então a gente só tem que dar uma melhorada para essa realidade, né. Imaginem, assim, que a gente entende também que os hospitais não têm muito espaço físico, né, e como a gente tinha um espaço físico para que isso ocorresse, então a gente implantou essa reciclagem em um local separado. E aqui a gente está falando somente de reciclagem, tá? Só de materiais reciclados, a gente não está falando dos demais resíduos. Pode passar. Aí um fluxograma bem claro, né, e esse fluxograma nos ajudou demais, assim, sabe, para entender o resíduo reciclável. E aqui esse aqui tá antigo ainda, tá, isso aqui é de 2022. Mas hoje ali quando a gente fala a partir do resíduo reciclável, né, se ele é reciclável, a gente tem ali papel, PAD, TNT, restos alimentares. Hoje a gente já está trabalhando com PP, está trabalhando com PET, está trabalhando com PVC. Então, ou seja, quando a gente consegue ver o material, a gente sabe qual é a oportunidade que a gente tem. Aqui, claro, eu abro um parênteses, né, porque a gente está em Porto Alegre, então eu sempre falo que aqui é um pouco mais difícil da gente trabalhar a questão da reciclabilidade dos materiais, né? Até por falta de empresas habilitadas, enfim. São Paulo, para o Sudeste, tem mais opções. Mas mesmo assim, a gente ainda consegue desenvolver algumas empresas, né, para trabalhar com determinados tipos de materiais. Então a ideia é que a gente faça a triagem do material através desse fluxograma demonstrado, né? Então a gente faz a triagem, separa esses tipos de materiais e a gente entende que esse material ele deve voltar para a cadeia, né? Então o papel retornando, o PAD retornando, o TNT retornando, depois eu vou mostrar um pouco desses daí para vocês. Pode passar. Bom, e o cenário atual, então, e os nossos resultados? Vou trazer um pouquinho para vocês também. Pode passar. Bom, aqui bem simples, tá? Eh, aí, pode parar aí. Bom, para qualquer instituição pode começar a fazer dessa forma, né. Apesar de que a gente tem diminuído bastante aí o consumo a geração de papel, né, muito por conta da digitalização de processos. A gente também tem a certificação RIM 6, agora está indo para 7, né, então isso faz com que os prontuários médicos todos sejam mais digitais, então a gente não utiliza papel para muitos processos, né. Então a gente já tem diminuído bastante naquele intuito de olhar lá na cadeia, lá no começo, reduzindo, né, o uso do papel, e tudo aquilo que a gente não conseguir reduzir, a gente tem que reciclar. Então a gente tem uma caixa dessas, como essas, em cada área, né, cada área coloca lá o papel, ao invés de descartar na lixeira, então ele descarta o papel ali, vai o pessoal da gestão ambiental nessas áreas todas, todos os dias, 3 vezes por dia, recolhe até para não haver acúmulo, recolhe esse material, leva para a central, pode passar. Ele leva para a central de transformação de resíduos, onde a gente fragmenta esse material, pode passar. E ele fica completamente destruído, né, garantindo o sigilo da informação ali dentro, pode passar. Depois ele vai para a indústria, que é uma parceira nossa, onde que a gente fez um contrato de parceria, pode passar. E depois retorna para nós como papel higiênico, para a gente utilizar aqui na própria instituição. Pode passar. Bom, aí eu trouxe só um exemplo, né, um peso total aí médio de 11 toneladas, né, a transformação em papel higiênico, dá mais ou menos 870 rolos de papel higiênico, uma economia mensal aí de R$ 7.000, 120 setores atendidos, praticamente todos, né, exceto a internação, que a gente ainda não colocou o papel higiênico para ser utilizado lá, e cumprindo com a LGPD, né, garantindo o sigilo total aqui mesmo na instituição, para que não saia daqui nenhum vazamento de informação. Pode passar. Da mesma forma a gente fez com o PAD, né. Aqui é uma foto ali da reciclagem transformadora, onde é uma das mesas de triagem, hoje a gente já ampliou e vai ampliar mais ainda, agora mais 100 metros quadrados, a gente está ampliando aí com novos equipamentos. Pode passar. Daí então a gente tira o material de PAD, de polietileno de alta e também de baixa,
A gente também tem de baixa. Aqui eu quero abrir um parênteses, eu não coloquei na apresentação, mas tem um projeto que a gente está fazendo com uma dos fornecedores do hospital, onde a gente vai estar implantando uma linha completa de extrusão do polietileno de alta e do polietileno de baixa, né, para a gente poder gerar flake, aí então a gente vai gerar o pellet, né, já o material, a matéria-prima, para a gente encaminhar ele para a produção de produtos que vão ser utilizados aqui no próprio hospital e também para a empresa parceira. Então tem um investimento alto aí que a gente está fazendo ainda esse ano, até o final do ano, para a gente transformar essa realidade e melhorar mais ainda do que já está. Pode passar. Isso é importante, assim, gente, envolver o fornecedor nesse processo, assim, sabe? Porque os hospitais, eles adquirem muitos produtos, muitos materiais, né? E a gente tem que entender que cada um tem a sua responsabilidade, apesar de que na logística reversa isso não está muito claro quando se trata de embalagens, né? Então, mas mesmo assim, pela responsabilidade ambiental, socioambiental, a gente deve envolver os fornecedores nesse processo. Fazendo a aspiração do material do polietileno já fragmentado, pode passar. Assim a gente encaminha para a indústria, ele armazena, encaminha para a indústria, pode passar. E nesse momento a gente está fabricando sacos de lixo de 60 litros preto, né, para o resíduo comum, pode passar. Uma média aí de 2.900 quilos, saco de lixo de 60 litros, mais de 20 mil sacos, aí uma economia mensal de R$ 2.000, todos os setores atendidos. Pode passar. Em TNT é a mesma coisa, né? O TNT, enfim, só dos invólucros cirúrgicos, né? Então todos os hospitais têm uma demanda muito grande desse material. Pode passar. A gente separa ele na mesa de triagem, então separa depois ele por tamanhos. Pode passar. Depois encaminha para cooperativas, aí sim, são 30 cooperativas de costureiras, são 30 costureiras, desculpa, de uma cooperativa que a gente trabalha com elas e elas fabricam sacolas e aventais e depois o hospital compra delas esse material para a gente distribuir nas nossas oficinas e também na integração de funcionários. Pode passar. Então a gente utiliza isso na nossa integração, nos eventos, todos os eventos são feitos com esse material. Pode passar. Aí é mais ou menos 1.500 quilos desse material que a gente faz essas eco bags, né? Dá mais ou menos 200 sacolas que a gente compra, fora as que elas comercializam depois, né? Porque isso serve de matéria-prima para elas. Pode passar? Na compostagem, pode passar todos ali, todos esses quadrantes. Na compostagem, então, a gente separa os restos de cascas de frutas e verduras, a gente tritura eles na central, depois a gente tem uma composteira no bosque, né, uma composteira natural no bosque, a gente faz a compostagem dela e depois de 2 a 3 meses a gente retira o insumo, a gente enfarda ele e doa para os colaboradores, né, o adubo, para todos aqueles que têm interesse. Então, esse é o projeto Terra Nossa, né, aqui do hospital. E também a gente utiliza na nossa estufa agrícola esse material, porque é muito adubo. A gente utiliza na estufa agrícola e depois a gente faz o plantio de suculentas lá para um outro projeto que eu vou mostrar para vocês mais na frente. Pode passar. Dá mais ou menos 1.200 quilos só de cascas de frutas. A gente transforma em adubo, 700 quilos retornam para nós como adubo. R$ 200, muito insignificante assim o retorno, mas não é isso que a gente está buscando, né? Na verdade, parece que a gente tem até mais custo do que o próprio retorno. Pode passar. Aí é os trabalhos sociais que a gente tem, que a gente usa o adubo, que a gente faz plantio em várias escolas. Aqui é no Centro Social Marista, na Ilha dos Marinheiros, aqui em Porto Alegre, que a gente fez o plantio de 60 árvores frutíferas aí lá em 2020, essa foto é de 2020, na época da pandemia. E pena que eu não pude trazer mais nenhuma foto aqui agora, mas vocês não têm noção, assim, as árvores todas frutificadas, com muitas frutas, né? Então, agora no inverno eles vão estar colhendo, né? Bergamota, laranja e assim por diante. Pode passar.
Aqui só um relato para mostrar essa questão social, né? Lembra quando eu falei lá da questão da vulnerabilidade social? Então a gente tem 12 pessoas que trabalham nessa central de transformação de resíduos com esse projeto Reciclagem Transformadora. Todos eles contratados pelo hospital, todos eles com benefícios sociais, os mesmos benefícios que todos têm, né? Só que a gente também incluiu pessoas em vulnerabilidade social, que a gente chama aqui de 50 a mais, né, acima de 50 anos. Aqui tem o relato do seu Anísio, né, eu vou ler para vocês o relato dele, ele tem 60 anos, né, 61 anos agora. Uma coisa é a gente varrer um plástico, um papel e uma latinha e colocar no lixo, outra é a gente transformar em um bem, um produto e colaborar com o meio ambiente. Para mim, a experiência tem sido importante, sem contar que hoje eu tenho uma fonte de renda, e antes, na rua, eu não tinha como. Então a gente fez esse trabalho de captar, através do Moinho Social também, de pessoas em vulnerabilidade, né, aqui próximo da nossa região. Pode passar. Aqui é um pouco da extensão, tipo assim, depois que a gente consegue identificar que é possível e identifica os resíduos, aí surgem milhares de ideias, né? E aqui surgiu a ideia do projeto Amor na Lata. Pode passar. A gente gera mais ou menos umas 500 latas de Nutrem, né, e inclusive a gente já está falando com os fornecedores a respeito disso, super interessados em participar desse projeto. Pode passar. O que que a gente faz? A gente chama as mães da UTI neonatal e da UTI pediátrica para vir trabalhar com a gente na estufa agrícola e convida elas para vir confeccionar um vasinho e tal, com as próprias latinhas que os bebês utilizaram lá, né, na nossa estufa agrícola, e elas plantam as suculentas que as próximas mães vão utilizar. E assim a gente fez um ciclo, né, criou um ciclo. Pode passar. E aí, só para tirar as mães daquele momento, né, fazer um momento de descompreensão, né, sair um pouco da UTI neo. Vocês sabem que a mãe na UTI neo, ela praticamente fica quase que o dia todo lá cuidando do bebê, né. Então a gente tira elas daquele cenário. Olha, vocês não têm noção, assim, a satisfação das mães, né, então elas choram lá, mexendo com a terra, sabe, porque elas ficam naquela tensão de que o filho vai melhorar, vai se recuperar e tal. Então aqui elas mudam um pouco, né, o mindset, né, sai um pouquinho daquele cenário. Pode passar. Aí é o vasinho confeccionado, né, o amor é a força mais sutil do mundo. Pode passar. Aí uma foto das mães lá. Pode passar. 500 unidades, vasos que a gente faz, né, essa é a entrega, usando o adubo aquele que eu mostrei para vocês, fazendo o plantio das suculentas, é muito legal. Quem tiver a oportunidade, a gente convida para vir aqui conhecer. Pode passar. Aqui é um projeto mais ou menos na linha do que os outros colegas falaram também, né, que a gente está trabalhando os nossos uniformes para desfibrar eles e a gente transformá-los novamente em linha. Pode passar. Que esse projeto ele está acontecendo hoje, mas ele ainda não está homologado, né? A gente está em fases de teste, então a gente fragmenta eles aqui, a gente encaminha para uma indústria onde que está fazendo a desfibração dele e criando novas linhas. Pode passar. Pode passar. Aí gerando o rolo de linha. Não só isso, tá? A gente está usando também parte do PET das garrafas para a gente fazer linha também, né? Então a gente está trabalhando forte nesse projeto. É um projeto que talvez esse ano a gente consiga consolidá-lo, né? E já ano que vem ele já está homologado e já virá mais uma realidade da reciclagem transformadora. Então, com os fios de PET que são feitos, mais os fios dos uniformes, a gente fez um modelo de tênis, né? Usando tecidos de PET com os tecidos dos uniformes. Ali está o modelo dele. Então, a gente ainda tá fazendo esse trabalho assim de acertar na produção, quais os tipos de uniformes que podem ir e tal, né? Se pode algodão, se não pode, então a gente está fazendo esse trabalho. E para encerrar, eu tenho um vídeo aí para vocês. Pode passar. A reciclagem transformadora surgiu da necessidade da instituição de fazer a triagem de 100% de seus resíduos recicláveis, destinando-os de forma correta, adequada e com segurança, gerando emprego e renda também. Na Central de Transformação de Resíduos,
nós separamos o papel, plástico e demais materiais. E esses materiais são transformados e retornam para a instituição como alguns tipos de produtos, como papel higiênico, sacos de lixo, sacolas ecobags e assim por diante. Já os restos alimentares de cascas de frutas, de verdura, eles são compostados em uma composteira natural, realizando assim a degradação da matéria e gerando adubo e biofertilizante que vai ser usado na própria estufa agrícola do hospital e doada para colaboradores. Com esse projeto Reciclagem Transformadora, o hospital assume um papel de protagonismo no cenário da sustentabilidade ambiental na saúde do Brasil. É isso aí, gente. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês e fico disponível aí para perguntas. Legal, Rogério. Obrigado aí pelo case inspirador. Mais um case inspirador, na verdade. Acompanhando aqui no chat, tivemos muitos elogios, parabenizações aí para o André, para o Felipe, para o Rogério. Foram cases que trouxeram bastante, acho que, incômodo, assim, né, e inspiração para que as pessoas que estão aqui participando possam levar isso para suas instituições. Lembrando que os cases dos hospitais, eles estão dentro do case ESG ANAP 2023, então, quem não acessou, vale a pena entrar no site da ANAP, buscar, poder olhar um pouco mais. Em todos eles, né, tudo que foi apresentado hoje, a essência foi a mesma, acho que é o incômodo de profissionais que gostam, que se preocupam aí com a temática, e fica muito claro o surgimento de oportunidades, né? Então, nenhum case parou por ele mesmo, tem uma segunda fase, tem outras ações, né? Então, todos dentro de um contexto maior, de estratégia, e é interessante que todos trouxeram política definida, um contexto que tudo está dentro. Então, não são ações isoladas de meio ambiente, são ações de dentro de uma sustentabilidade institucional. E assim, a gente tem várias perguntas, mas a gente está bem estourado no tempo. Eu queria só destacar uma pergunta aqui da Camila Madri, que é muito em linha aqui com o que a gente está fazendo, essa jornada para que as pessoas venham, assistam, se inspiram e possam levar isso para sua instituição. E aí, assim, muitas vezes eu já fui em evento, olhei, mas assim, como que eu vou trazer isso para a instituição? Não é só o meu querer. Eu preciso de uma aprovação, eu preciso levar isso. Então ela comenta um pouquinho de tanto para o Rogério, mas acho que vale uma fala do André, do Felipe, do Rogério, dentro do contexto de cada um. Vocês comentarem um pouco mais como que vocês iniciaram esse projeto. O Rogério até falou das metodologias, de priorização, tudo mais. Mas cada um falar um pouquinho mais de como que vocês iniciaram e se houve resistência da diretoria, ou do setor financeiro, econômico do hospital ou da empresa, visto os investimentos para esses projetos, né? Então, independente do projeto, como que cada um de vocês levou isso e conseguiu essa força? Pô, tinha um diretor que me apoiava, não, tivemos que fazer muita conta, precisamos que justificar, precisamos mostrar um valor agregado. Então, quais foram as estratégias de vocês para isso, para que cada um que saia daqui pensando e sonhando com algo, e que depois eles podem entrar em contato com vocês, tirarem dúvidas técnicas, mas o ponto de virada quando a gente voltar para as nossas instituições, o que vocês podem comentar um pouquinho? Pode ser comigo? Começar comigo? Pode ser, por favor. Sim, Vitor, não é uma coisa de um dia para o outro, né? É um estudo, tem que ser um estudo. Ali eu mostrei algumas das ferramentas que a gente utilizou para poder mostrar que a reciclagem transformadora era possível para a gente fazer a reciclagem aqui dentro da instituição. Claro que tem um investimento alto, né? A gente teve, para vocês terem ideia, quando a gente fez a central de transformação de resíduos, que é esse local onde a gente está usando para reciclagem, a gente investiu 1,5 milhão nesse local, né? Então teve um investimento alto para isso. Só que, claro, como a empresa ela colocou na estratégia dela a questão ESG, então a questão sustentabilidade ambiental, ela é um dos pilares, mas a gente também sabe que um hospital não tem muito recurso para apontar para isso. A gente começou a mostrar os possíveis problemas que a gente poderia ter, os problemas futuros, né? Que imagina, nenhuma liderança, né, vai querer conviver com um possível problema, um possível risco. Então a gente numerou esses riscos e mostrou a gravidade disso. Né? Claro que ali eu só mostrei algumas ferramentas, mas a gente foi muito mais a fundo, né? Mostrou de fato mesmo a realidade, né? E o que de fato poderia ocorrer. E é claro que mostrando os riscos é muito mais simples, não é fácil, né? Mas é muito mais simples da gente angariar recursos, até mostrando que depois a gente poderia ter até mesmo um problema econômico, financeiro, lá na frente, caso a gente não virasse essa chave.
né? Então, a gente foi dessa forma mesmo. Então, de 2014 até 2016, a gente mostrou um cenário, então a gente ficou 2 anos fazendo isso, um diagnóstico e tal de tudo isso. 2017 a gente conseguiu a aprovação de investimento para isso, e aí não existe superintendente financeiro, porque se a gente mostrar o risco, ele vai ter que aceitar e a gente vai ir, porque é de fato mesmo necessário que seja feito. Né? Claro que a gente faz a viabilidade econômica disso tudo, mas já adianto para vocês, tudo isso que a gente tem, a gente não consegue pagar. Só para vocês terem ideia, nossa folha de pagamento é mais de 30 mil só para essas pessoas mensais. Então, o que acontece? É 30 mil que o hospital está despendendo. Antigamente não precisava ter esse custo, a gente encaminhava para a cooperativa e, enfim, a gente não sabia o que acontecia, mas não tinha esse custo, né? Mas então o risco era muito mais alto do que isso, era muito maior, né? Inclusive com o Ministério Público, enfim. Então a gente conseguiu demonstrar a necessidade de se fazer esse trabalho aqui dentro do hospital mesmo, sem que saísse nada daqui. Né? Então, hoje só sai matéria-prima daqui desse material. Eu não falei, só vou pegar um gancho, né? O rejeito do resíduo reciclável, a gente também fragmenta ele, tritura ele e depois encaminha para o aterro sanitário, para garantir o sigilo também e reduzir o volume, né, desse material. Mas assim, só para complementar, eu entendo que a gente tem que primeiro fazer um diagnóstico muito robusto, muito forte das consequências, dos riscos que tem não fazer dessa forma, né, e levar isso muito sólido, muito palpável para a diretoria, não pensando na questão da viabilidade econômica como prioridade, pensando no risco mesmo socioambiental, porque isso impacta demais. E uma coisa eu confesso para vocês, hoje está muito mais simples de levar do que antes, né? Hoje a pauta ESG no mundo ela tá pulsante, né? Então hoje a gente tem muito mais condições de fazer do que antes. Então era isso, Vitor, levar como um risco, sabe, associado a uma problemática que já é conhecida, né, uma problemática social e uma problemática ambiental, acho que a gente consegue convencer, sim. Legal, Rogério. Obrigado aí pelo compartilhar aqui. Felipe, se tem alguma coisa que pode contribuir também levar essa tomada de decisão? Claro, eu perfeitamente, acho que a última fala resume bem, mas eu acho que o primeiro ponto é você conseguir realmente criar uma estratégia robusta de sustentabilidade, né? Sem a estratégia, você não consegue desdobrar isso na operação. Então, e essa estratégia tem que estar muito associada às áreas de negócio, né? Não adianta a estratégia ser da área de sustentabilidade, tem que ser a estratégia do negócio, né? Então, se eu fosse dar o primeiro passo, invista um tempo forte da área de sustentabilidade para conseguir construir com as áreas de negócio uma boa estratégia. Definida essa boa estratégia, a tendência é que os projetos eles fiquem mais palatáveis de serem desenvolvidos. Acho que aqui na Leroy a gente tem um pouco, como é um setor diferente, né, a gente consegue trazer, talvez de maneira um pouco mais direta, a percepção de valor para o cliente. Então, hoje, com a estratégia de sustentabilidade da Leroy, por exemplo, para o público B2B, a gente já consegue ter parceiros, clientes que compram com a gente para atender critérios de sustentabilidade no seu processo de construção, em alguma certificação. Então, você vê que a sustentabilidade, além de trazer benefícios ambientais e sociais, que é o grande foco, a gente consegue também trazer valor agregado no processo de venda para o cliente, né? Então, hoje a Leroy ela vê como a sustentabilidade como uma estratégia principal, corolária e que vai trazer valor agregado, tá? Então a gente vê isso como uma nova ferramenta para a gente conseguir chegar a novos clientes e também distribuir, né, impactar positivamente mais clientes no Brasil e fora também. Mas o primeiro passo, eu acho que seria realmente, Vitor, desenvolver uma boa estratégia junto com a liderança e uma co-construção entre as áreas de negócio. Sem isso, a gente com certeza não vai ter um avanço. Legal, isso dá abertura para levar os riscos também, né, Felipe? Perfeitamente. E André, que pode contribuir também com a realidade de vocês, como foi levar esses projetos? Então, na nossa realidade, como os outros participantes comentaram, é importante a estratégia, né? Mas no nosso grupo isso está muito inserido já no nosso planejamento estratégico, né? Como uma iniciativa. Como eu mostrei lá no início, nós definimos também os desdobramentos, né? Com indicadores, tudo. Então, é uma questão aí que está bem robusta já interna dentro do processo e qualquer iniciativa vai ter um olhar diferenciado para a questão do atendimento, né, a ESG. Legal, André. Então, acho que
é essa construção, né? Também a gente ouvir esses cases inspiradores e achar que em 6 meses a gente vai construir algo que estão construindo há alguns anos. E acho que a gente continua essa persistência, essa consistência dentro de um momento que a gente está vivendo que é bem positivo, né? Assim como o Rogério colocou. Bom, acho que a gente já estourou uns minutinhos dentro do tempo que a gente tinha previsto aqui de evento. Queria agradecer ao André, ao Felipe, ao Rogério por compartilhar, trazer um pouquinho do que vocês têm vivenciado, a estratégia da instituição de vocês, o quanto que vocês têm olhado para esses riscos e desdobrado em ações. Obrigado, porque foi muito super inspirador, assim, acho que para cada um que participou e pôde assistir um pouquinho aqui. E queria agradecer à ANAP pela promoção aqui desse evento também, dessa jornada digital. Parabenizar que é muito assertivo a gente poder ter momentos como esse de discussão técnica também, para que as ações ambientais elas possam ser cada vez mais consistentes dentro de um guarda-chuva maior. E agradecer a todos que puderam participar aqui com a gente, separaram um tempinho aí do seu dia a dia, da semana corrida de cada um, e que possa ter sido um momento de inspiração de fato aqui. Obrigado a todos e um bom dia. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado aí.